no meio com aquele argumento de ficar tirando sarro ao invés de justificar alguma coisa em relação aos presos do 8 de janeiro, que era tudo que o Adrilles queria, o Gustavo foi lá e quebrou as pernas dele. Mas agora vem dados do superchat do Três Irmãos e parece que o Adrilles não gostou muito não, vamos ver. Tô realmente querendo interessado na sua posição. Você acha que uma mulher pode fazer um aborto em qualquer mês da gestação? Não, nunca falei isso aqui, falei então exatamente fala o contrário. O que você pensa. Falei, você tem que ver quando você tem uma criança formada a partir desse momento. O que é uma criança formada? Quando que tem uma criança formada? É uma questão médica. Então, médica. Eu tô te perguntando, biologicamente, quando é que você tem uma criança formada? Converse com médico, converse com biólogo. Eu falei, é uma questão médica. Não, qualquer pessoa vai te responder da mesma forma que eu vou te responder. Você vai fazer uma pergunta e deixa eu falar? Com 3 meses de gestação, você tem um feto formado. Você vai... Beleza, pode deixar o público aí me questionar, procurar. Você vai me deixar. Então, mas você vai deixar eu falar? Deixa eu responder então, né, Adri? Esse joguinho eu vou fazer. Isso. A partir do momento que você tiver uma criança formada, tá? E evidentemente você não vai fazer um aborto da criança de 8 meses. Até lá, a mulher faz quando quiser, pelo motivo que ela quiser. Pode ser até porque tem jogo do Corinthians no dia seguinte. Tá? Só que é uma decisão dela, porque é ela que vai sofrer as consequências, tem aspectos psicológicos envolvidos e etc. Então a decisão, evidentemente, da mulher, ela passa pelo motivo que ela bem entender. Quando que tem uma criança formada? Só me responde isso. Você falou, já falei, questão médica. Questão médica. É uma questão médica. É a medicina que vai falar. Mas a medicina vai Se hoje a medicina falar que é 4 meses, 5 meses, é a medicina que vai falar, é isso? A medicina, existe uma questão ontológica aí, gente, aí vocês me desculpem. A questão é, a médica que vai dizer a inseminação a uma pessoa. Eu nem acho isso. O que eu tô dizendo é, um embrião que tem aquele princípio de senciência, a gente não sabe quando começa o esboço de uma consciência de uma criança. Então é uma questão nunca resolvida. Agora, entre o sim e o não, eu sou contra o aborto, por óbvio. Agora, o Gustavo quer matar. Eu quero voto. Tá a criança no ventre, quando ele quiser. Beleza. O Bruno comentou aqui, mandou 27,90 e falou, Adri, sobre o 8 de janeiro, a média de idade é 45 anos, sendo 65% homens. E 8% tem mais de 60 anos. É mesmo? Dos quais grande maioria também são homens. Ah, é? Cadê as senhorinhas do 8 A minha de resposta é, foda-se, entendeu? Aquelas pessoas presas são injustamente presas, injustamente acusadas. Então não são os senhorinhos de Bíblia na mão, né? Puta, que vergonha, cara. Mas não adianta confrontar com a realidade. Não adianta, é perda de tempo, entendeu? É perda de tempo. Acusadas e condenadas a quase 20 anos de cadeia, até um Ctrl-C, Ctrl-V, as penas são parecidíssimas, de maneira injusta, tirânica, abusiva. Eu tô dando o exemplo das senhorinhas porque elas foram arroladas nesse rol. Agora entendeu? Elas são um exemplo, elas não são a realidade, é um exemplo hipotético. Entendi. Viu, chat? Vocês também querem demais, cara. Mulheres com 60, 70, até 80 anos, morrendo na cadeia, apodrecendo na cadeia. Dei o exemplo da senhora, esqueço o nome dela agora, 73 anos, saiu de andador. Esqueceu. Andador, cara, andador. Acusada de ataque sistêmico, violento ao Estado Democrático de Direito. E o senhor Gustavo Machado aqui riu. A questão é essa. É só uma tentativazinha de fazer um joguinho psicológico, né? Aí a senhorinha de 60 anos e tal pega mais. Aí eu faço o contra-jogo. Eu fico mais feliz quando é a senhorinha de 60 e tantos anos que vai se ferrar. Da morte da senhorinha de 70 anos. Entendeu? Aí essa pode, é a esquerda brasileira. Te dei toda a bola. É isso essa mesmo. É a esquerda brasileira. Obrigado pelo meu corte. Fazer o seu showzinho. Mas é um corte, Gustavo. Não é um corte apenas sensacionalista. Eu acho que isso expõe a verdadeira face da esquerda. Não, cara, quem ri? Terrível esquerda. O Rodrigo, eu tenho certeza que ficou impressionado. E ele que é comunistaço, ele ficou impressionado. Você zombar de gente morrendo na cadeia, você zombar de gente sendo torturada na cadeia, é inadmissível, cara. Beleza. O que você fez aqui foi hediondo, desculpa. Vamos pra próxima aqui, Adriles. Mas eu ri pra caralho. Continua. Satã te abençoa, amigo. Vinícius Pozo Batista, essa é pra você, Machado. Machado, tudo bem se, por exemplo, o Marcinho VP financiasse de forma privada um filme do Lula como o que o Vorcaro fez com o Bolsonaro? Nossa, que com recursos oriundos do crime? Quero responder isso também. Cara, eu na verdade, eu sou contra financiamento político, se essa que é a questão, porque nesse caso dos filmes são financiamentos políticos disfarçados de cinema, né? Inclusive com data marcada e essa coisa toda. Origindo de qualquer capital.
Qualquer capital. É muito fácil, né? Todos nós estamos aqui com direito a ser candidato, etc, etc, etc. Só que o cara que está a serviço dos interesses da pessoa X vai ter não sei quantos milhões para poder fazer sua campanha. Né? E por que foi o Marcinho VP? Aí eu nem entendi. Evidentemente que é até pior, evidentemente. Ele tá comparando o Marcinho com o Flávio Bolsonaro. Mas não precisa ser nem o Marcinho VP. Ele tá querendo lacrar. Essa galera da internet só pensa em lacração. Só pensa em lacração. Pode ser o dono da Americanas que eu tô contra, entende? De maneira totalmente legal do ponto de vista do que é a Constituição hoje. Porque eles mudam essas coisas. Agora tá proibido empresa, mas pode a pessoa a título físico, tá? Beleza. Só a dona da empresa, ela basta repassar a parte dos lucros, né? Como, sei lá, dividendo para sua conta privada. Se for capital fechado, nem precisa disso. Ela pode mesmo repassar uma parte dos lucros da empresa e pronto, ela vai e faz a doação. Agora... Bom, acabou de absolver o Flávio Bolsonaro, o Machado. Eu sou, ao contrário do Machado, eu sou a favor de qualquer tipo de doação. Agora, se você perceber que aquela pessoa é bandida, é prudente não receber essa doação. O Flávio Bolsonaro, 2 anos atrás, estava participando da produção de um filme a respeito do próprio pai, e eu não tenho nenhum problema que o filme seja político, que fala do Trotsky, que fala do Bolsonaro, que fala do Dostoiévski ou do Stalin. Se você tem um recurso privado de um empresário, de um banqueiro que queira patrocinar esse filme... nada de errado. Nada de errado. Tá certo, nada de errado. Entendeu? A Netflix faz filmes políticos o tempo... Por que ele não fez o filme da senhorinha? Podia ter feito um filme da senhorinha aí, do Adrilles, né? Era melhor do que fazer filme do Bolsonaro, pô. O tempo inteiro. A Globo News, a Rede Globo faz filmes políticos, politizados, ideológicos o tempo inteiro. Você não vai poder impor, aí é a face censura do Gustavo Machado, impor uma censura no financiamento da arte, quer seja numa ópera, numa peça de teatro, num filme. Agora, Flávio Bolsonaro não sabia, o que tudo indica. Não sabia. Que o Vorcaro, 2 anos atrás, que dava dinheiro pra todo mundo, direita, esquerda, em cima, embaixo, era um bandido que era. Então ele estava cobrando do Vorcaro, porque essa pergunta é extremamente capciosa, né? Um financiamento que ele prometeu e não deu. Não há nenhum tipo de ilicitude nisso. Não, mas você colocou palavras na boca do Machado. Você não defendeu... Você não absolveu o Flávio Bolsonaro com essa fala sua? Nem entendi, na verdade. Absolveu. Se você eventualmente recebe dinheiro de iniciativa privada, qual que é o problema? Isso é corrupção? Mas por que eu absorvi isso? Nesse sentido. Se você recebe dinheiro de uma pessoa pela iniciativa privada... Falei isso. A única coisa que eu disse... Cara, filme que a Globo tá fazendo é a sequência do Que Horas Ela Volta. Lembra daquele filme? Do Que Horas Ela Volta? Que o filho da patroa não passa numa faculdade boa, e daí tem que ir embora. E aí a filha da empregada acaba passando numa boa faculdade, com a Regina Casé. Vocês viram a sequência? Olha a sequência aqui, foi anunciada agora aqui a sinopse do filme, ó. Se liga. Ó. Vai emocionar, tá? Os millennials, ó. Que Horas Ela Volta 2, uma continuação adaptada a humores contemporâneos. O filho da patroa volta da Austrália e arruma um bom emprego graças aos contatos dos pais. Já a filha esforçada da empregada doméstica que tirou sua vaga no vestibular vira só mais uma acadêmica precarizada, porra. Porra, é exatamente isso que aconteceu. Ai, o filho da patroa volta da Austrália, tem contato, vai entrar numa firma ali, ganhando 15 pau por mês. A coitada da filha da empregada é só uma acadêmica precarizada. Pô, a tomar banho, cara. Que Horas Ela Volta 2, aí, ó. Ela faz Uber. Pô, cara, que tristeza de país, cara. Pô, que tristeza, cara. Ela tá ganhando PJ 3 mil reais, ó. Eu tava contra todos os casos, até nos casos legais, triste, eu falei. Triste. Você é contra financiamento de uma obra de arte pela iniciativa privada? De campanha. Mas não é campanha, isso não é campanha. Mas eu já respondi na minha pergunta. Mas isso não é campanha, isso é um filme. Eu entendi, eu já respondi. Eu falei assim, você absolveu nesse sentido. Só pra quem é ingênuo o suficiente pra acreditar que esse filme aí tem subjetivo. A ver com Aí vou falar outra palavra que te irritou. Isso é subjetivo. Se um cara vai fazer um filme sobre a vida do Trotsky ou sobre a vida do Lula com iniciativa privada, é campanha? Não pode? Mas deixa o Machado falar, você quer monopolizar a conversa, velho. Vai lá. A hora que ele tá respondendo, você corta o cara. Tá bom, parei. Não vai dar certo isso aqui, não vai dar certo. Ó, torcida aí. Preocupa não, Adriles. Depois eu volto atrás e sempre falo, entendeu? Foi igual quando teve o debate aqui com o engenheiro Léo, né? Você vai voltar atrás e eu vou tocar na sua consciência e parar de atacar a velhinha. Recomeço o diálogo.
Eu acho engraçado é o seguinte, essa questão do filme do Bolsonaro, realmente. Que, para não falar, né, que é o ex-presidente, preso, aliás, que aliás eu fico muito feliz também, já até falei isso aí, de um corte, e fico feliz que ele sofra. Isso aí, bacana. Mesmo, assim, pra caramba, uma alegria enorme. Mas você fica feliz com o sofrimento alheio, Gustavo? Claro, fico. Sade então. Gostaria de você, Sade Trotsky. Aí voltando, eu acho bastante engraçado que além do pessoal falar assim, o ex-presidente, né, o candidato a presidente lançando o filho do ex-presidente, que é na verdade o padrinho eleitoral dele desde sempre. Não, é um filho fazendo um filme pelo pai. E daí? Entendeu? Essa expressão que todos os bolsonaristas no Brasil inteiro adotaram para não revelar a verdadeira natureza da coisa, que é muito óbvio, e todo bolsonarista sabe? É até às vezes inútil ficar desenvolvendo. Mas aí você criou essa expressão, assim, eles que adoram essas metáforas familiares, que são essas 3 palavrinhas-chave ali brasileiras, que você nunca sabe do que estão falando concretamente, entendeu? Deus, pátria e família. Mas de que família, de que relação, do que especificamente? São esses 3 elementos. E aí aparece o quê? Dentro dessa metáfora da família. Ah, não, é só um filho fazendo um filme pelo pai. Não preciso nem argumentar aqui, né, gente? Qualquer pessoa sabe que é uma campanha eleitoral. Na verdade, nesse caso, o Flávio Bolsonaro disse explicitamente, não precisava nem dizer. Era só juntar Lé com Cré, né? Ele diz explicitamente, vai ser muito importante, né? Essa peça vai ser uma virada no processo, nas conversas com o Vorcaro, que estão divulgadas aí ad eterno. E claro, o Vorcaro que dá dinheiro para todo mundo, deu 60 milhões para fazer o filme. 60 milhõezinhos, né? Quantas pessoas ele deu 60 milhões, aliás? O filme é caro. Né? Para quantas pessoas? Claro, sem dúvida. Não, Gustavo, eu queria... Mas não é para responder o superchat? Eu não tô entendendo. Só responder, isso aqui é maravilhoso. Fazer um filme sobre o pai é lícito. É campanha eleitoral. É subjetivo. Se alguém fizer um filme sobre a Erika Hilton, sobre ideologia de gênero, o que a Globo faz o tempo inteiro, é campanha também, política, pra esquerda? Vamos pro o capitalismo, cada um faz o que Vamos pro superchat de 50 reais aqui que a gente finaliza. O Jean Carlos mandou 50 reais. Falou, Adriles, se você nunca debochou das vítimas torturadas da ditadura, como disse, o que você quis dizer quando disse olha a cobra, num post de Eduardo Bolsonaro sobre Miriam Leitão. Pai, pegaram ele no... Que foi torturada com uma jiboia durante a ditadura. Eu disse isso? Eu não tô lembrado disso. Olha, não tenho a menor ideia. Se eu fiz isso, eu acho que eu poderia estar fazendo... Eu acho que eu não fiz. Fez. Manda o print pra mim, que eu não lembro de ter feito isso, não. Mas, eventualmente, eu acho que a Miriam Leitão era uma pessoa completamente equivocada, completamente deturpada. Ela... Pelo amor de Deus, cara. Cria vergonha na cara, pô. Assuma o B.O. Pô. Não, eu falei, eu fiz. Porque a Miriam Leitão mereceu. Pelo menos assuma o B.O., né? Não, ela mereceu. Eu fiz piada mesmo. Eu não fiz. Estava sob mando do Marighella, que era um homem que, eventualmente, administrava torturas, mandava torturar, mudou de assunto. Mandava matar, mandava assassinar. Um criminoso. Tá lá no manual de guerrilha dele. Não sou eu que tô dizendo, não. Tem que matar, tem que roubar. Manual de guerrilha é manual de tortura. Um sujeito, um dos maiores monstros da história, do Brasil. Então ela estava sob mando desse homem. Por uma ideologia, como Gustavo Machado, uma ideologia, um mundo utópico. Sei lá o que ela fez. Então, talvez, nesse sentido, eu possa ter chamado ela de cobra. Não lembro de ter feito isso, mas eu nunca debochei de ninguém que tenha sido torturado ou morto. Em qualquer espécie. Quer comentar ou posso ir pro próximo, Machado? Não, cara, eu fiquei frustrado porque não saiu a divulgação se o Bolsonaro chorou nos primeiros dias de prisão, entendeu? Eu lembro aquele Daniel o quê? Aquele da Marielle? Daniel Silveira. Isso, Daniel Silveira aparecia como um machão, o cara não sei o quê. Depois de 2 dias na cadeia, que ele ficou lá dando uma de fodão, com o Alexandre de Moraes, vem cá me pegar. E pegaram. 2 dias depois. Calma, não. Vou falar. Peraí, Adris. Depois de 2 dias na cadeia, ele tava chorando igual uma criança na cadeia, entendeu? E essas figuras são assim, dentro da casinha delas, né? Debaixo da proteção delas, na frente da Câmara, são todos muito poderosos, muito fortes e etc.
Eu só fiquei frustrado que eu não vi as notícias do Bolsonaro chorando na cadeia. Você ficaria Não, cara, frustrado? nós estamos no superchat aqui. Vamos lá, Não, você ficaria frustrado se você visse sua mulher sendo estuprada por outra pessoa? É o nível que você tá trazendo esse debate, Gustavo. É muito horroroso o que você tá fazendo. A sua mulher, se fosse estuprada, você ficaria contente? Peraí, Adriles, peraí, vamos lá. Horrível, tentando uma coisa a gente vai parar com o superchat, então. Ó, só agradecer os outros 50 aqui. Não, isso é atrocidade. Perdeu feio, hein? Perdeu feio, Gustavo. Nossa, cara, meu Deus, perdeu completamente a linha. Gustavo Machado e chat do podcast destruíram completamente a cabecinha dele. O Sidney Rogério mandou R$50. Teve que desconversar, teve que mentir, teve que baixar o nível. Feio. Valeu, Sidney, só mandou um emblema aqui, demais, obrigado, Sidney. É o Gold, chat, é o Gold, não adianta, é a loirinha, minha loirinha. Obrigado aos novos membros do canal também, é essencial. Acabou? O Riquinho07 mandou aqui, Gustavo, sou engenheiro de dados, acessei o site do ILAESE e não vi lá uma área para acesso a dados crus. Existe um plano do Instituto para publicação de dados com foco em criar insumos para outros painéis ou estudos? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado aí pela questão. Existe esse plano, tá? Ele ainda não está em execução, não vou mentir para você não, mas a gente sempre tem esse plano de criar no nosso site uma parte online interativa dos nossos dados, de maneira que as pessoas possam gerar gráficos, possam consultar por empresas, coisas nesse sentido. A gente tem pretensão de fazer, tá? Mas não é algo que já está em implementação. Eu já falei, nós somos um instituto muito pequeno e tudo mais, fazemos as coisas tudo na raça, né? Mas esse plano existe já há um bom tempo e certamente a gente vai tentar implementá-lo aí no futuro. Mas não tem data não, tá? Não vou criar uma falsa expectativa. É só um plano por enquanto. Boa. Considerações finais? 5 minutos, Adriles. O que você achou aí? Palavras finais, 5 minutos. Olha, eu achei interessante, eu achei fascinante. Eu acho assim, eu não quero fulanizar nem individualizar a coisa. Eu acho que a reação do Gustavo Machado, eu acho que esse é um momento histórico no debate de vocês. Porque ele personificou a razão de eu nunca ter sido um homem de esquerda. Às vezes eu até sou acusado, sabia? Dentro das hostes direitas. Você não é tão direitista assim, não, Adi. Você tem umas posições mais progressistas, mais complacentes. O que me incomoda na atuação do Gustavo aqui é exatamente a desumanização, a dessensibilização que gera até um princípio bom. Olha só como é que é paradoxal. Isso até é da teologia cristã. O grande mal é aquele que se disfarça de um bem. E Santo Agostinho já dizia, o grande mal é aquele... Mas tu não é católico agora, Agostinho, pra você é santo? Tu não é católico? Desde quando Agostinho pra você é santo? Quer puxar voto de católico, né? Ele não acredita que Agostinho é santo, tá, católico? Ele não acredita na igreja católica. Ele falou que a igreja católica foi criada... Não é uma instituição de Jesus Cristo, tá? Que São Pedro é o nosso primeiro papa, pra ele ficar repetindo a ladainha do Dan Brown lá. Que na verdade tem ignorância da realidade. O Gustavo, não percebe. O Gustavo pelo menos não engana ninguém que ele é católico, ele é ateu. Percebe a realidade como ela é, você tem dificuldade de fazer o bem. Se você é um administrador, ou um revolucionário, ou um homem que, em nome da busca de uma sociedade perfeita, utópica, você passa por cima da vida de pessoas, você passa por cima da morte, da tortura de pessoas, você passa por cima e até comanda o massacre, a perseguição, o estupro, a fome de pessoas em nome de um mundo utópico que nunca chega, você se transforma no mal. Tem um conto fabuloso, História de um Homem Ridículo, de Dostoiévski, que o cara sonha que ele é um homem que eventualmente vai pro paraíso. Muito triste, cadê? Muito triste, terrível com o Gustavo Machado. Vamos ver o Gustavo Machado. Minha loira! Fala, loira! Vamos lá. Não, é um comentário engraçado. Eu me lembro que quando estourou a pandemia de Covid... o Osmar Terra, que tinha sido secretário de saúde lá do Rio Grande do Sul, ele repetia e dizia aos 4 ventos, né, de que aquilo ali, ele conhecia a pandemia viral, porque ele tinha lidado com uma no Rio Grande do Sul de gripe 10 anos antes, e que pandemia viral, ela começava, a curva chegava no topo, ela descia, e que no final ia morrer 2, 3 mil pessoas, né. E eu me lembro que o Osmar Terra era o grande cara que era divulgado pelos bolsonaristas, pela direita brasileira, em toda aquela coisa que eles fizeram ali no início da pandemia, né. E depois, olha, mostra
completo escolamento da realidade. Chegou nos 3, 5 mil do Osmar Terra, depois chegou nos 10, nos 20, nos 30. No meio do caminho, eu me lembro que o Átila Yamarino fez uma live mostrando de uma região inteira de Nova York que tinha sido contaminada e que foi feito um estudo lá que permitiu saber o grau de mortalidade do vírus. Que se a gente projetasse isso aí para a população brasileira, não fosse feito medidas pesadas, teria de 500 mil a 1,5 milhão de mortos. Ele fez a projeção. E o Osmar Terra e essa turma toda veio bradando, mostrando a loucura e tal. E nós chegamos aí em mais de 700 mil mortos. Para não falar de subnotificação, se a gente pegar as mortes que foram por síndrome respiratória aguda, que dispararam no período, né? Então, veja, os caras estavam ali batendo na tecla que seriam 3, 5 mil. Eu consigo entender por que eles estavam contra todas as medidas, acreditando que aquilo chegaria no máximo a 3, 5 mil pessoas. Chegou a quase 1 milhão. Né? Chegou a quase 1 milhão de pessoas. Então, eu estou pondo isso para mostrar a hipocrisia realmente que existe com essa ação. A questão a gente sensibiliza com o quê? Né? Nós vamos procurar sensibilizar as pessoas por o quê? E um grupo grande continuou defendendo as mesmas coisas, inclusive em relação à pandemia, já próximo de 1 milhão de mortos. Onde praticamente não tem nenhum de nós que não conhece ou não tem ligação, não tem alguém na família que inclusive morreu. Né? Eu tive, de amigos a familiares e etc, etc. Então, essa que é a hipocrisia, né? É um combate à criminalidade que se dá pelo extermínio generalizado, inclusive de forma indiscriminada, porque é isso que é um combate. Isso é uma fragata dos Estados Unidos na Baía de Guanabara, né? Vai fazer o quê? Então a questão é pelo quem nós choramos e por quem não, e por quem nós rimos, né? Por quem nós choramos e por quem nós rimos. Então eu acho que o debate foi interessante, porque ele trouxe várias coisas à tona. Primeiro, vai ficar sempre pendente, vai ficar para os próximos aí, a gente entender o que a direita propõe em termos de desenvolvimento do país, como que a gente vai conseguir se desenvolver nos setores de tecnologia de ponta, como que a gente vai poder entrar nas cadeias de produção que empregam mais, que pagam melhores salários, e o Brasil vai poder avançar de alguma forma. Ficou ainda suspenso para a gente poder entender aqui no futuro, né? Por que o Brasil não está melhorando se o grande problema é o Estado, já que os serviços públicos caem de maneira abissal, já tem anos, em todos os índices que quiseram, a mesma coisa as empresas estatais e por aí vai. Tudo isso vai ficar pendente para a gente tentar entender aí em um próximo debate, quem sabe, mas o que vai sempre acontecer vai ser a exaltação emocional, que é o grande mote da atuação da direita no Brasil, que é a atuação emocional normalmente de base oportunista, voltada para sensibilização barata das pessoas, está entendendo? A partir de elementos que ou são inventados ou é um elemento isolado que é generalizado de forma arbitrária e normalmente não expressa nada de objetivo e significativo do ponto de vista dos dilemas do país, das coisas que a gente precisa superar. Pare, Gustavo, pare, está doendo. Da grande maioria das pessoas. Então, realmente, vocês nunca vão me ver fazendo exaltação barata e subjetiva para tentar comover as pessoas sem dizer nada. Eu quero dizer alguma coisa. Mas eu vou fazer sempre, sim, a contra-agitação da agitação barata e meramente subjetiva. Né? Comigo não tem hipocrisia. Eu não vou ficar fazendo discurso aqui de genérico, de amor ao próximo, como hoje domina na direita brasileira, onde, por exemplo, hoje a direita brasileira inteira virou evangélica, né? Inclusive um monte que não era até ontem, mas agora dá voto. Não sou evangélico. Né? E agora, não falei de você não, Adriles. Agora todos aparecem falando que foram para a igreja, que estão servindo a Deus, começam a usar os mesmos cacuetes, os mesmos jargões. Isso é hegemônico hoje na direita brasileira. Então, realmente, não esperem de mim fazer esse discursinho, nem falar aquilo que agrada o ouvido das pessoas. Eu não quero agradar o ouvido das pessoas e nem fazer comoção barata. Eu quero fazer com que as pessoas possam entender melhor os dilemas do mundo que a gente vive, do país que a gente vive e o tamanho dos obstáculos que a gente precisa superar. Se eu tiver podido contribuir no sentido de passar um pouquinho de contribuição do país, dos dilemas, desafios e inimigos que a gente precisa vencer, tá? Porque esse é o grande problema, a gente não tem como fazer a coisa bom para todos, porque alguns se beneficiam do seu sofrimento, alguns se beneficiam da sua condição. Se eu fizer algumas pessoas contribuir em função disso, eu fico satisfeito. Se foi esse o caso agora, somente quem assistiu pode dizer. Não louvando o assassinato e tortura. Esfregou a cara no asfalto, hein? Nossa, exatamente, esfregou a cara do Adriano. Meu Deus, que surra. Ai, mais uma pra minha loirinha.